Começando mais episódio do Pod Café, o podcast sobre empreendedorismo feminino, aqui toda quarta-feira, às 20 horas, aqui no canal do YouTube. Tem muitas histórias inspiradoras, com muito conteúdo valioso para o seu crescimento pessoal e profissional. Então, gente, se você chegou aqui para assistir esse episódio, por favor, dá um like, compartilha e se inscreve no canal. Ajude-o a trazer muitas histórias de muitas mulheres aqui para inspirar vocês. Assim como eu trouxe hoje uma especialista, que é a doutora Ana Flávia, que já está aqui comigo. Ela é dentista e especialista em odontologia integrativa, gente. A gente vai falar um pouco dessa era do cuidado integral e como ela vem transformando os sorrisos. Mas já segura aí, porque antes eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Pod Café. Vise Biscoitos, gente, biscoitos amanteigados, não tem conservante, é uma delícia, ela faz encomenda para festas, para eventos, por corporativo, ela também personaliza o biscoito com a sua logo, então já corre lá e segue aqui o QR Code que está aparecendo na tela. Outro patrocinador do Pod Café é a Contix Contabilidade. Toda empreendedora precisa de uma contabilidade para saber lidar com os números de uma forma estratégica. E a Juliana vai ajudar você lá na Contix, já chama ela para alavancar o seu faturamento e você aprender a lidar com os números para a sua empresa só crescer. E agora, chegou essa hora aqui maravilhosa da gente conhecer minha convidada. Ana, eu estou muito feliz por te receber aqui no Pod Café. Eu que estou muito feliz, muito obrigada. Você sabe que é a primeira dentista que eu entrevisto aqui? Não. A primeira dentista, eu acho que quando o assunto é saúde bucal, sempre tem muita coisa importante para a gente falar. Muita dica para a vida, para a família das pessoas, né? Isso. E que pode contribuir com muitas pessoas, muitas vidas. E agora, antes da gente começar esse bate-papo, que eu tô super animada, eu quero fazer uma pergunta para você. Antes da gente começar, porque eu sei que essa história é maravilhosa também. Como você se definiria em uma frase? Eu sou uma mulher de força, de coragem, superação, de amor e de fé. Que forte, que forte. Isso. Essa oportunidade que você me deu de olhar para o meu passado, me resumir nessa frase. Ressignificou muita coisa. Muita. Que bom, que importante. E conta um pouquinho, Ana, como você começou as suas atividades profissionais? Desde pequena, assim, eu sempre falei que ia ser dentista. O motivo eu não sei, talvez um dom, uma vontade de cuidar, né? E entrei na faculdade, concluí o curso. Com quantos anos? 26. Ai, nossa, eu já nem lembro mais. Passa tão rápido, eu tô 25 anos formada. Olha. Vou fazer 50, então com 25 anos. Nossa. Eu concluí a faculdade. E aí eu fui trabalhar em clínicas populares, na época chamava-se clínica popular, né? Que é o que a gente falava que ia pegar a mão. Né? Entendi. Pegar experiência. Para mim foi uma experiência, assim, foi muito boa, muito triste de ver qual que era a realidade da odontologia, né? Na periferia mesmo, né? É mesmo, porque você já teve toda uma experiência ali na prática. Já se formou e já foi trabalhar na área. Eu tive muita experiência na própria faculdade, mas a segurança a gente ganha na caminhada mesmo. É verdade, né? Ana. E aí era muito triste, porque assim, era muito precário toda a condição, a situação. Só que ali, com o meu jeito de cuidar, eu tentava levar dignidade para as pessoas que iam buscar o alívio da dor, buscar aquele cuidado. Então, eu sempre tive esse olhar com o próximo, né? E aí, eu trabalhei por 6 meses em clínica popular e fui montando o meu consultório, que foi no Cambuci, onde eu fiquei por 22 anos. Nossa, então aí você já começou a empreender? Já Cambuci? Comecei no Cambuci. Então, aí eu entrei no financiamento, comecei a pagar meu consultório, meus pais reformaram um espaço para mim, que né? Bacana! E eu montei o consultório e segui. E é muito equipamento para comprar, acredito. Bastante. Muita coisa para montar, para deixar ele funcionando, né?
E ali saí para o comércio, para fazer panfletagem, né, para aparecer. Na época ainda a gente fazia divulgação em revista, então tinha a revista do bairro, Que legal. jornalzinho, essas coisas, fazer parceria. Todo marketing. Todo marketing. E aí fui. Eu era casada na época, eu tinha me casado, e aí veio a história e o sonho de ser mãe, né? Então eu queria porque queria ser mãe. Aí passei por 2 abortos. Nossa. Antes de ter o meu filho agora, que está com 17 anos, né? Um garoto maravilhoso. E aí fiquei meio perdida nessa época, porque abala muito emocionalmente, né? E até eu voltar para o meu eixo, né? Então você deu uma paradinha nos atendimentos lá. Não, eu não parava, assim, eu parava no período que no período que eu precisei parar mesmo para me recuperar, né? Mas segui. E aí eu tive o Arthur e a dedicação em si para a profissão diminuiu, claro, né? Você vai se dedicar pro filho. Você tem que dividir o tempo. E quando ele ficou um pouco maior, eu voltei com tudo. Então, eu voltei para os meus estudos, voltei em busca de empreender, de tentar virar aquilo que ficou meio adormecido por alguns anos, né? Então, fui buscar curso de empreendedorismo na área da odontologia. Olha, que bacana. Porque nós dentistas somos muito fechados, né? É uma profissão meio solitária, porque fica ali em 4 paredes. Sim. É diferente de um ambiente corporativo, onde você tem contato com muitas pessoas direto, é mais dinâmico. Você né? Sentiu isso, essa Eu necessidade? senti essa necessidade de ir em busca de algo a mais, né? E foi aí onde as mudanças começaram a acontecer. A gente movimenta. E tudo é movimento, né? Tudo é movimento. E tudo vem, né? E surgiu a oportunidade Aí eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal em 2021. Mergulhei, foi 1 ano de curso, e me veio um sonho nesse curso. Voltou o meu sonho de ter uma casa, um consultório numa casa onde tivesse um jardim japonês. Olha! Algo meio zen, assim, sabe? Um espaço diferente, onde eu pudesse acolher os pacientes de uma forma diferente, né? Do consultório convencional. E eu falei, mas casa é perigoso. Aí apareceu a oportunidade de comprar o consultório onde eu estou. Que agora eu estou na Moca, faz 2 anos e meio, né? E eu tentei fazer dele um espaço assim diferente, onde eu pudesse imprimir a forma que eu trato os meus pacientes no ambiente, né? Então, acho que o jeito que eu tive a intenção é com que todos sentem quando entram lá. Eles falam, sinto tanta paz aqui, mas assim, realmente é um canto de tranquilidade, de acolhimento, de paz. É um sonho realizado. É um sonho realizado. Que lindo! E você já está lá? 2 anos e meio. 2 anos e meio. E esse foi realmente um sonho conquistado, realizado, algo que eu jamais imaginei. Eu não imaginava que eu fosse capaz de conquistar. Eu nunca tive. Eu aprendi a me direcionar para o meu sonho. Eu nunca tive isso na minha vida. Eu aprendi com a minha vida. Meu filho, ele já sabe o caminho que ele quer, aonde ele quer chegar, ele já tem o caminho dele traçado, né? Pode ser que ele desvie, mas ele já sabe onde ele quer chegar. Eu aprendi isso na raça. Acho que faz parte da nossa geração também. Geração, a cultura, o ambiente familiar, ou você nasce com aquilo, ou você aprende, né? Verdade. Eu aprendi, então... Para mim não foi fácil, porque eu não tinha essa clareza. E você acha que esses cursos de autodesenvolvimento que você fez te ajudaram também? Muito, porque acho que são luzes, né? São sementinhas que a gente vai colocando na mente e que um dia ela dá flor, né? Cresce, aquilo vai crescendo, você vai alimentando com coisas boas, né? E um dia aquilo tudo se encaixa. E a gente acaba se curando de algumas crenças, bloqueios. Crenças. Isso é importante falar, porque assim, eu fui uma pessoa que eu tinha muita crença limitante mesmo. Então, você eliminar isso da vida para
para olhar para o positivo, para alimentar a tua mente com coisas positivas e saber que você é capaz daquilo, faz toda a diferença. É libertador. É libertador. E aí, nesse meio do caminho, você fez algum curso mais, alguma especialização? Como é que foi? Fiz, eu saí da faculdade, né? Eu já comecei uma especialização em ortodontia. Olha. Eu exerci, foram 3 anos e meio, exerci por 12 anos, mas não era minha paixão, né? Eu gostava, mas não foi minha paixão. E nesse período todo eu tive quando eu retomei toda aquela vontade, né, de dedicação para a profissão, eu fui fazer um curso de atualização em laser, que eu tinha laser já no consultório, na minha faculdade eu tive a disciplina de laser terapia, e eu falei, vou me atualizar no laser. E aí eu me deparei com foi na época da harmonização orofacial. Eu era meio contra, porque às vezes a gente via pessoas tortas. Eu falei, vou aplicar botox, vou ficar torto. Não tinha conhecimento, né? E aí eu vi, foi apresentado para mim uma forma totalmente diferente dessa aplicação. Então, assim, ela tem muita questão em funções do Botox que ele pode devolver a vida para a pessoa. Então, uma pessoa com paralisia, parestesia facial, ela pode fazer uso do Botox, por exemplo, de um lado da face, para amenizar a movimentação e se equiparar com o lado que está paralisado. Olha que bacana. Então, visualmente, aquela pessoa vai se ver melhor. Uhum. Porque olhar no espelho, um lado parado e o outro com tração, é onde a pessoa fica torta, né? Aí você enxergou que não era também só a estética, era muito você além. Pode dar estética para devolver uma qualidade de saúde, para integrar aquela pessoa na sociedade novamente e voltar a viver, né? Uhum. Então isso eu me encantei, me chamou a atenção e foi onde eu fui fazer o curso de aprender, né, com essa área de harmonização orofacial. Você trabalha também hoje, Ana, muito com essa parte integrativa do cuidado, né, com a saúde, né? Por que você acha que isso é tão transformador na sua área? O olhar integral para o paciente, né, que é a medicina integrativa, odontologia, tem muitas áreas na saúde que tem esse olhar integrativo, para ter um olhar para o ser humano, para a pessoa, né? Então, assim, antes do paciente entrar no consultório para ver um dente que quebrou, ele é uma pessoa. Então, é saber da história dele, conhecer dele, aonde que dói, né? A dor da alma que eu falo, não é a dor do dente, né? Então, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, você acolher a pessoa. E eu, como cirurgiã dentista, eu não tenho a capacidade, habilidade para tratar a questão psicológica, emocional dele. Eu posso contribuir, mas eu tenho a obrigação de direcionar esse paciente para um profissional, orientá-lo, né? Se ele está precisando dessa ajuda ou de qualquer outra. E você tem toda essa visão, por causa do seu conhecimento. Sim, o conhecimento acho que é um feeling, né? A gente olhar com carinho para o outro e identificar que ele está precisando de alguma coisa a mais. E muitas questões da saúde bucal têm a ver com o emocional, né, Ana? 100%. 100%? Eu posso dizer que 100%, porque assim, o nosso corpo é tudo conectado, né? Então a boca, quando eu fiz faculdade, eu acho que até hoje as instituições ensinam dessa forma, porque é algo que vem, né, da tradição, você aprende a boca separada do corpo. Então você não conecta com tudo, não é ensinado dessa forma, e a gente leva isso para a vida profissional. Então, saber que a boca tem a mesma circulação que passa no dedo do pé. Olha. Então, a inflamação que existe na boca, ela vai percorrer seu corpo inteiro. Então, essa bactéria, ela pode se instalar em qualquer área do corpo, e se instala. É uma questão só de tempo, né? Então, tudo reflete na boca. Então, se tem algum problema na mucosa intestinal ou estomacal, na genitália, então as mucosas, elas têm a mesma origem, vêm da mesma mãe, né? Então, se uma área está inflamada, fatalmente a outra, à distância, estará inflamada. Então, é muito comum quem tem periodontite ou gengivite ter recorrência de conjuntivite, sinusite, rinite, né? Uma delas, às vezes, se pontua durante a vida.
porque está tudo conectado. Muitas vezes a pessoa nem sabe. Não sabe, porque é difícil o profissional da área e Ter essa visão ter essa integrativa. visão, né? Então, assim, é estudando que a gente aprende mesmo. Eu sei dessa informação porque eu acabei minha especialização em saúde, odontologia integrativa, saúde integrativa, né? Então, aí abre, você passa a pensar. Na realidade, você passa a pensar e faz todo sentido. E tá tudo conectado, igual Tudo você conectado. falou. E a gente falou da harmonização, né? Você trabalha com harmonização orofacial. Isso. Como ela impacta hoje também na vida das pessoas? Hoje ela ainda é muito vista só pelo glamour, né? Ela é solicitada pela beleza, né? Mas assim, dependendo do olhar do profissional com o paciente, você pode trazer muito além do que ela pode proporcionar em relação à beleza. Então você resgata uma vida, se resgata. A pessoa pode renascer daquele procedimento que você fez. Então, vai da forma com que aquilo é apresentado. Entendi. E hoje você, além desse procedimento, você também tem a plástica biofotônica. Tem. E como ela conecta com esse jeito, com esse atendimento? Ela é um procedimento, né, uma das técnicas, né, da harmonização orofacial, que trabalha com luzes, então tem a tecnologia do aparelho, né? Tem os produtos, o uso dos produtos, mas o que eu sou apaixonada é porque requer o toque das mãos, né? Então hoje existe só tecnologia. Praticamente a pessoa vai numa clínica, o aparelho é sobreposto na pele e o aparelho que faz tudo. E além do aparelho, existe a massagem. Então o toque das mãos com a pele, ele libera ocitocina, libera serotonina, endorfina, então traz um momento de relaxamento natural, fisiológico, e o corpo libera serotonina, né? Libera os hormônios e trata de dentro para fora. Entendi. E muitas vezes é só assim, as pessoas vê como vaidade só, e você trata isso de uma maneira diferente. É um cuidado, né? A pessoa aprende a se cuidar, a ter aquele olhar para si. Então, eu tive pacientes que nunca tinham passado um protetor, por exemplo, no rosto. E passou a gostar de se cuidar. Então, você começa com um produto, orienta um higienizador e um protetor solar. Ela pega gosto, você vai introduzindo. Aí eu fui introduzindo mais produtos para cuidados, né? E aí vai. Olha, muito importante isso. Você trabalha com toda essa integração, né? Como é para você trabalhar e ter toda essa visão diferente lá no seu consultório, esse acolhimento, na verdade, é corpo, mente e alma. Corpo, mente e alma. Eu acredito assim que a gente tem que estar em equilíbrio com esses 3 pilares, né? E o cuidado te conduz a isso. A gente acho que pode começar tanto a cuidar de dentro para fora, indo num terapeuta, por exemplo, e de repente despertar a vontade de começar a se cuidar. Vou cortar meu cabelo, vou ao dentista, ou vou no médico, enfim. Ou pode, através do procedimento externo, despertar essa vontade de olhar para si, né? Então, acho que um pode contribuir com o outro, independente de onde você vai iniciar. E você não empreendia nesse modelo antes, né? Você não tinha essa visão. Como é que agora você empreendendo nesse novo modelo, tendo toda essa visão? Para mim, eu acho que fechou o quebra-cabeça, porque eu andava intuitivamente, e agora eu tenho informação da ciência, então dá mais segurança, né? Em relação ao paciente, ao que tá sendo dito, né? Então, eu acho que é isso. É fácil identificar, Ana, quando o paciente chega e ele precisa de um cuidado além do físico? Olha, como eu lido, né, com pessoas, o olhar, o jeito, você prestando atenção na pessoa, você já dá para identificar. Postura, o olhar já diz tudo. Então, você vê se a pessoa tem aquele brilho no olhar ou não. Às vezes é um olhar distante, né? O jeito da pessoa estar, a postura corporal diz tudo, né? Então, mas o olhar é fundamental. fundamental.
é olhar para o outro mesmo, você tá ali para o outro. Olha, o servir. O servir. Que eu bacana. falo que eu sirvo os meus pacientes, eu tô ali para servir os meus pacientes. Que bacana. E hoje a gente já falou de 2 procedimentos aqui que você realiza. Você pode falar dos outros, tanto na parte odontológica quanto na parte estética? Na odontológica eu tenho, né, ofereço no consultório praticamente todos os serviços, né, para tratamento. Tratamento de canal, eu tenho especialista, implante, eu tenho especialista. Então, assim, o que eu não realizo, o que eu não tenho habilidade, né, para fazer, capacidade mesmo, eu tenho especialistas que atendem para mim. E na área da harmonização, eu sou mais conservadora, então eu não tenho eu não executo procedimentos invasivos. Então são procedimentos minimamente invasivos, né? E que tem o objetivo de estimular o corpo, né? Para o corpo dar aquele resultado, junto com orientação, para o paciente seguir, para não ter o efeito Cinderela, né? Olha. Então, assim, tentar alterar um pouquinho a alimentação, ter aquele olhar para si, porque senão acaba muito rápido. Então, se ela muda os hábitos dela para um hábito mais saudável, com certeza aquele procedimento ele vai se alimentar disso também. Então, vai potencializar mais. E vai durar mais, que é essa ideia. Dura mais. E na parte da odontologia, assim, hoje a gente vê que as pessoas, você está falando de alimentação, então, principalmente os jovens, né, a gente come muito alimento ultraprocessado. Sim. De que forma isso impacta, assim, qual a principal queixa, por exemplo, dessa faixa etária? De adolescentes, jovens ainda? Na verdade, assim, se eu te contar que nem queixa da parte deles existem, são identificadas pelo profissional. Estou falando pela minha experiência do consultório. Eu tenho recebido jovens, que eu digo, na faixa de 25, 30 anos, até em estado de depressão. Nossa! E aí você vê o estado de saúde da boca, né? Então, assim, são pessoas que tem baixa de vitamina D, alto consumo de energético, substitui por água, né? Aqueles... Energético. De bebida, né? Industrializada. Chás, enfim, refrigerantes. Então, tem até uma higienização bacana, mas a composição da saliva está totalmente alterada pelo hábito alimentar. Então, a saliva está ali presente 24 horas. Com aquela mesma composição. Então, isso altera bruscamente a microbiota, né? O equilíbrio do meio bucal. Então, aí tem o quê? Descalcificação dos dentes, inflamação da gengiva, né? Em estados até avançados. Então, você tem que ter esse olhar integrativo para orientar o paciente numa dieta, né? Numa alteração de hábito mesmo, mudança de hábito para a vida. Nossa, eu acho assim, tem esse caso e tem, eu acho que alguns que devem ir, que aparentemente está lindo os dentes. Sim, e são dentes lindos, realmente, assim, só que você identifica até foco de cárie, a gente chama de lesão não cariosa, que não é cárie, mas o dente está se perdendo a estrutura, né? Se tocar com força com algum aparelho, ele descama, esfarela. Então, assim, você vê que é estrutura, e ali é falta de vitamina D, falta de suplementação. Olha. Hoje em dia, os jovens trabalham muito home office, né? Muita área digital. Então, falta o sol, contato com a vida mesmo, com a natureza. Então, falta de contato com a vida, perde a libido da vida. Então, assim, e perde a libido totalmente. Então, é uma geração que precisa ter um olhar diferente, um cuidado diferente com eles. E hoje no seu consultório você atende homens, adultos, crianças? Criança também? Atendo criança, mas o meu público maior é de adulto, né? Entendi. Adulto. E eu tenho uma dúvida, Ana. Eu tenho essa dúvida, tá? Porque eu acredito, assim, que muitas pessoas vão ter essa dúvida comigo também. Pasta de dente. Gente, eu nunca sei como comprar pasta de dente, enxaguante bucal, porque... eles ficam ali na farmácia, nas prateleiras, como higiene bucal, higiene pessoal. Sim, né? Disponível, né? Disponível. Então, a gente tem um lá que é para o dente ficar mais branco,
o outro para que tem flúor, né? Então a gente nunca sabe o que comprar. Olha, eu vou te orientar, vou orientar o convencional da odontologia. Então, assim, creme creme dental que está escrito com branqueador. Então, qual que é a função do branqueador? O branqueador, ele tem abrasivos. Olha. Então, ele vai tirar alguma crosta na superfície do esmalte do dente. Então, você vai achar que teu dente está claro. Ele branqueou porque você limpou, tá? Uhum. Qual o cuidado com isso? Se você tem um pH da saliva muito ácida, que é aquilo que eu falei anteriormente, em virtude dos hábitos alimentares, ou até algum problema de saúde, ou uso de muita medicação, esse abrasivo em contato com essa saliva muito ácida, ele vai provocar mais corrosão no esmalte. Nossa, vai Ele piorar a reage, situação. piora a situação, tá? Um creme dental com whiteness lá, que todos têm agente clareador, ele não vai clarear o dente, pelo simples fato que esse produto clareador, o ácido, ele precisa ter contato um tempo com a superfície do esmalte. Quanto tempo a gente escova o dente com aquele produto? Segundos, né? 1 minuto, 2 minutos, não Verdade. sei. E fora que ele está em contato com outros agentes químicos. Então ele está ali dissolvido. Então ele nem tem tempo, ele não tem o tempo e nem a concentração necessária para fazer o efeito dele, que é de clarear. E para clarear ele tem que permear a primeira camada do dente, que é essa que a gente enxerga, que se chama esmalte. Ele tem que chegar na dentina para clarear. Então ele é permeável. Então não existe creme dental com ação clareadora. Olha, gente, que importante essa informação. Tá? Não existe. Então, assim, agora, do meu ponto de vista como profissional, que eu aprendi, né, e eu executo isso no meu consultório, que até antes de aprender eu aplicava flúor, eu recomendo o uso de creme dental sem flúor. Por quê? O flúor, ele tem uma atividade, ele é leve, né, um elemento, é um íon muito leve, então ele penetra na glândula tireoide com mais velocidade, primeiro que o iodo. O iodo é o combustível da glândula tireoide. Então, assim, a longo prazo, com muito consumo do flúor que a gente tem na água, existem medicamentos, porque ele potencializa a ação de tudo, a gente vai ter uma inflamação de baixa intensidade, só que a longo prazo, né? E aí você pode ter problemas de saúde ao longo da vida. Inclusive, gente, eu perguntei para Ana, antes da gente começar aqui o podcast, porque meu filho tem 9 anos, eu falei, tá na hora dele começar a usar flúor? E ela falou, não, pelo amor de Deus. Não. E aí eu tirei, realmente eu passei a usar em casa, os pacientes eu oriento, lógico, é uma orientação, não é uma obrigação, né? A gente não pode obrigar ninguém. Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu não consigo segurar. Eu preciso, e eu tenho conhecimento e sei que funciona através de artigo científico, a ciência que comprova, né? Então, uma pasta mais vegana. Isso, a internet tem, é só digitar lá, creme dental sem flúor. Aparece várias e você pode ir comprando, você vai sentindo, né, o que cada uma te agrada mais. A maioria tem ativos naturais, não tem abrasivos, né? Porque a ação mecânica e repetitiva do movimento da escova, que tem que ser uma escova de cerdas macias, ultra macias, cabeça pequena, para você alcançar todos os lados e o fundo dos dentes, né? Que importante essa informação aqui, hein, gente? Enxaguante bucal? Enxaguante bucal é outra coisa também que não é recomendada, porque ele inibe a produção de um ativo que a gente tem, que é cicatrizante. Então, o corpo deixa de produzir, que ele é produzido maior parte na cavidade bucal. Então, assim, a maioria deles tem clorexidina, a maioria deles tem álcool, muita teve concentração uma época que eu usava álcool. todo dia. Então, assim, imagina que o enxaguante é uma medicação. Se você está com a saúde bucal em ordem, usando o fio dental e escovando, você não precisa da medicação, entendeu? A ação mecânica em si, ela já é suficiente para te deixar em equilíbrio e com saúde. Você não precisa do enxaguante, não vai ter odor na boca, né? Hálito. Às vezes você usa mais para um hálito, acho que vai estar complementando.
Então faz um bochecho, um gargarejo para limpar a parte posterior da língua, porque o bochecho, a água não chega lá no fundo da língua. Faz um gargarejo e vai remover toda a placa que fica entre as papilas na parte posterior da língua. E ainda acrescento, se tiver paciência, lavar o nariz com soro. Então a higienização da boca começa pelo nariz. Gente, já vão mudar tudo aqui, já está tudo anotado, os hábitos, que é uma mudança de hábito. Sim, é uma mudança de hábito, porque a gente aspira a poluição. Aquilo fica todo nessa região superior, né? Então você faz a higienização nasal, ela vai cair para a boca, a água, você, lógico, elimina, faz a higienização da boca, faz o gargarejo e o bochecho, pronto. Ai, adorei. Quanta informação importante. E na parte da estética? Na parte da estética, qual que é a maior queixa hoje que chega para você? E a flacidez, né? Esse terço aqui da face que despenca quando a gente vai ficando mais velho, né? Então, assim, o que ajuda muito? Hábitos, mais uma vez, a gente chega tudo é alimentação. Então, assim, muito açúcar, o que o açúcar faz? Ele quebra a proteína. O que é a proteína? É o colágeno, né? Então, o colágeno está sendo formado, você está consumindo açúcar, ele rompe, é como se fosse a calda do pudim. Ele endurece e quebra, né? Então, não é produzido um colágeno estruturado de qualidade. Então, você nota assim, se você ficar uma semana sem consumir a farinha, o açúcar ou qualquer coisa que tenha açúcar mesmo, você nota mudança na tua pele. E o corpo é generoso. Eu falo que o nosso corpo ele é muito generoso. Ele responde a tudo, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins que a gente dá para ele, né? Então, assim, a mudança de hábito, o corpo vai responder, ele vai te dar esse resultado. É só começar. E a mulher tem todas as questões também. Menopausa, já tudo o envelhecimento contribui, que né? vai derretendo um pouco, né? O rosto fica, a gente sente, né? Como se estivesse derretendo. E isso daí é algo que realmente a queixa é maior. Manchas, né? Às vezes mancha também, porque também tem o estresse, né? Pré-menopausa, menopausa, às vezes assim, o estilo de vida que a pessoa leva. Então, o estresse vivido ali no dia a dia, se aquilo é uma rotina da pessoa, a tendência a ter manchas é muito maior, porque ela oxida mais internamente. Então, você produz mais radicais livres, porque aumenta o hormônio cortisol. Então, essa liberação em demasia desse hormônio, ele gera processos inflamatórios, mais agentes oxidantes e mais manchamento de pele. E aí pode usar o protetor que for, ajuda, claro, mas... Mudança é sempre de dentro para fora. Que bacana. E você tem algum case que você pode falar pra gente que reafirmou o seu propósito, né, nessa área integrativa? Eu tenho, assim, 2 casos, aliás 3, mas assim, 2 foram extremamente marcantes, que mexeu comigo mesmo. Foi uma senhora, eu fiz um tratamento na boca, né, uma reabilitação. Ela tinha bruxismo e eu sugeri aplicar botox em determinados músculos para ajudar no relaxamento, para ela ter qualidade de vida e contribuir no meu tratamento, né, que era um tratamento extenso. E a gente vira um pouco psicólogo dos pacientes também, né? E ela contando da vida dela, ela estava passando uma fase muito difícil, com o marido, sem autoestima, sem nada. Eu sei que durante o tratamento, cada vez que ela voltava na consulta, ela estava diferente. Eu senti ela mais empoderada, assim, mais segura. Ai, que gostoso. E até que no final do tratamento, ela mudou a vida dela, assim, totalmente, transformou a vida dela. Então eu vi ali o quanto a gente pode contribuir para a vida da pessoa, né? Então, assim, tanto num tratamento, quanto naquele tratamento traz um resultado estético, porque quando a gente devolve a função, você devolve a estética junto, né? Então, é saúde, a função e a estética, a cereja do bolo, ela vem junto, né? E o quanto isso pode mexer com a vida de uma pessoa. Você falou que ia falar mais um. Agora eu quero ouvir. Esse foi um rapaz que... Um homem, né? Um homem ele estava na época, acho que com uns 45 anos. Ele era alto, mas nem parecia tão alto, porque ele andava todo fechado. Ele tinha um jeito de ficar com o corpo que ele se fechava, mas era por conta da boca, né? É mesmo? Na tentativa de se esconder mesmo. Nossa. E aí eu fiz a reabilitação nele
Mas foi assim uma coisa transformadora, que quando ele voltou num dos ajustes, né, que tinha que ser feito, a voz daquele homem parecia de locutor de rádio. Eu falei, É mesmo? da onde saiu tudo isso? Cabelo cortado, todo reto, alto, estava enorme. Eu falei, meu Deus, você cresceu, né? Mas não é, ele mudou a segurança que aquilo deu para ele. Então, assim, o sorriso, né? O quanto o sorriso empodera, dá segurança, dá confiança para encarar a vida, né? Uhum. E ele falou que ele era desrespeitado e ele se sentia desrespeitado. E ali eu vi uma postura de uma pessoa totalmente diferente, né? E mexeu muito comigo, ele se emocionou, e claro, eu também, né? Mas assim, o quanto a gente tem esse poder, né? De O mudar, poder no sentido bom transformar. mesmo, de transformar Que bacana, saiu outra pessoa. outra pessoa. E tem algum tratamento que aparentemente só parece estético, mas ele vai nessa profundidade, ele vai mais além? Tem de uma senhora que ela foi para fazer a parte da face e tal, aí eu sugeri para fazer um preenchimento de lábio, né, para dar uma hidratada. Ela tinha um risquinho mas isso ela nunca tinha comentado que incomodava. Era um lábio. Era um risquinho o lábio, né? E como ela perdeu volume, ele invagina, volta para dentro toda a musculatura, né, perioral. E aí eu fiz algumas sessões para ela ir se identificando, né, com a imagem, para não assustar, não foi nada absurdo. Mas como era um risco, às vezes qualquer coisinha a mais ela podia não chocar com a imagem, né? Uhum. Eu sei que no final ela falou assim, vou te contar uma coisa. Eu falei, o que foi? Ela falou, eu não sei quantos anos faz que eu não sei o que é pegar um batom. Gente, isso para mulher pra é sensacional. Então ela falou assim, a alegria quando eu vi meu lábio e passei um batom. Então assim, às vezes a gente esquece até do que importa pra gente, né? É verdade. Se acostuma tanto, se adapta tanto com aquilo. Não que é uma questão de saúde, porque a gente se vê e tá feliz com o que tá vendo com a gente, não é pro outro, é pra gente. Então isso alimenta a nossa alma e acho Esse que é feedback isso. não tem preço. Não tem tem, preço. não tem. E hoje, com tantas inovações, tantas tecnologias, como é que você consegue trazer um atendimento de modo que ele fique mais acolhedor? Como é que você consegue atender esse paciente de uma forma tão acolhedora lá no seu Sim, consultório? eu vejo a tecnologia um agregado, né? Ela está ali para contribuir, para somar, né? Para entregar um resultado de qualidade, mas para mim, assim, o fundamental é o contato com o olhar mesmo, saber e identificar o que aquela pessoa precisa, mas o que é importante para ela. Porque nem sempre o que ela precisa é o que importa para ela naquele momento ou o que pode para ela naquele momento. Então, acima de qualquer coisa, identificar o que é importante para ela, né? Valorizar isso e agregar o que a gente tem na mão, só somar. Até nessa era digital que a gente está vivendo, né? Eu acho que é difícil. Eu não sei se você sente essa dificuldade, se é um desafio para você humanizar isso, né? Porque muita gente que vê um procedimento lá e quer já aquela coisa imediatista e não quer esperar, às vezes não tem paciência de ter mesmo ali, de esperar o resultado do procedimento. Isso existe bastante na harmonização. Né? Na harmonização orofacial, na questão do dente, às vezes o paciente procura de última hora. Tem um evento, tem um aniversário que o corpo precisa de tempo. Então, assim, por exemplo, no rosto, na pele, são 28 dias para formar a fibra colágena. Então, assim, é uma questão fisiológica, não é um aparelho não existe aparelho que vai dar aquilo pronto em um dia. O corpo precisa daquele tempo. Então, assim, requer tempo, requer paciência e persistência. É o que eu falo para os pacientes. Todo mundo que entra para fazer um tratamento, você tem que ter dedicação para aquilo, a pessoa. E esperar o resultado e manter o resultado, porque a gente está envelhecendo a cada segundo. Sim. Né? E muita gente não quer esperar, porque hoje a gente, o WhatsApp, você aperta a velocidade 2 e querem o resultado igual. Então precisa, não tem como, né? Você precisa e vai alimentando aquilo, vai fazendo devagarinho um pouquinho para ir mantendo o que foi conquistado.
Entendi. E qual que é o seu maior desafio hoje como empreendedora? É fazer tudo que eu faço e empreender. É estar aqui, por exemplo, né? Então, assim... Gravando podcast, fazer vídeo pro Instagram. gerar então, conteúdo. Assim, gerar conteúdo. E isso, para mim, me transformou numa outra pessoa, porque eu não tinha coragem de colocar a cara, o rosto numa câmera para sair, para falar. Então, gente, então o que você está fazendo aqui, você se desafiou. Muito. Então, falo com um pouquinho mais de facilidade do que no início, mas eu tinha até dores físicas, assim. É mesmo? Verdade. Nossa. Então, eu aprendi muito e vale a pena a gente se desafiar. Dá mais coragem, dá mais força. Sim, tudo que, vale que nos desafia a gente evolui também. Que vale bom, tô feliz de você estar aqui. E qual que é o seu grande salto hoje, né? O seu grande salto, o próximo passo aí nessa área integrativa? Eu me apaixonei muito por essa especialização que eu fiz, né? Me ajudou a mim na minha saúde. Meu pai foi uma pessoa que eu consegui ajudar na questão de saúde dele, né? Olha que importante. E tem pacientes os pacientes, no geral, eu contribuo também com o que eu aprendi, continuo aprendendo. E eu pretendo dar aula, é uma vontade que eu tenho, porque o conhecimento a gente tem que passar para frente, né? Olha! Então, assim, é uma vontade que eu gostaria de realizar ainda. Uma mentora! Eu quero que você volte aqui para contar isso. Pode, se Deus quiser. E eu tô sabendo também que você fez um curso, uma habilitação em células-tronco, por quê? Olha, eu nem sonhava com essa história de integrativa, né? Ou de medicina integrativa, mas você vê o feeling da coisa como vai. Então, células-tronco, o que é, né? A gente conhecia muito as células-tronco proveniente do cordão umbilical. Então, ela renova células sanguíneas. As células-tronco provenientes do dente de leite ou do céu da boca, que é onde o profissional, o dentista, atua, ela chama a célula mesenquimal. Então, o que ela faz? Ela se diferencia em qualquer tecido sólido, ou seja, ela forma o nosso corpo inteiro. Pele, ossos, tecido nervoso, células do pâncreas. Então, o que a gente precisar, tiver necessidade, você prepara o soro daquela célula que se multiplicou e injetado no local. Ela identifica a área. Então, se eu tive uma queimadura de 3º grau, tá difícil de regenerar. Eu coloco na região, ela identifica que é pele e ela se transforma em pele. Mais ou menos assim, para entender. E essas células ficam, lógico, num tanque, né, em baixa temperatura, acho que menos 190 graus, se eu não me engano, e elas ficam ali armazenadas. Então, você paga pelo armazenamento. E se um dia necessitar, por exemplo, eu quando tiver uns 80 e 90, tiver uma artrose, eu posso solicitar minhas células e aí eu posso me livrar daquele coquetel de medicamento para alívio de dor. Um exemplo, que é muito comum você ver idosos. A gente nunca sabe o que vai ter no futuro. Então a ideia é essa, ou cura, de repente, de alguma doença, ou estabilizar aquela doença para não ter uma evolução, né? Mas sempre com a ideia de proporcionar mais qualidade de vida. E criança também pode? Criança, principalmente. Então, assim, quanto mais jovem, essa célula vai ser... Por que dente de leite? Porque a criança vai no máximo 12 anos, um exemplo. Se ela tiver 80, as células dela vai ter 12 anos. Na época que foi coletado. Então, assim, muito interessante. A proposta é quanto mais cedo, melhor, porque essa célula vai estar mais jovem para se regenerar e multiplicar. Olha, a sua já está lá ou não? A minha tá... não tá, ainda não tive tempo eu tenho que ir num colega porque eu não posso fazer o meu. E esse eu não fiz ainda por conta disso. Tem que ir no consultório de um colega para fazer, ainda não deu tempo. Olha que bacana. Mas o meu tá prestes, só falta eu ir. Nossa, quanta informação, quanta informação bacana. Isso é muito legal, é muito interessante. Do meu filho eu fiz... você fez seu filho, do seu filho já está lá armazenado. Meu filho está lá, faz uns
5 anos que já está lá E armazenado. pode usar quando necessitar? E aí o interessante, quando precisar, você pode solicitar. Quando precisar. Quando precisar. Então o médico solicita, né? E a célula continua se multiplicando. Então você não precisa fazer. Ele remove do congelamento, separa, aquela quantidade que ele separou, ela se multiplica. Tem que ter uns X milhões de células. Mas você não precisa coletar novamente. Fica lá. Só reproduzindo. Exato. Que interessante. Eu adorei o nosso bate-papo. Adorei, Ana, o nosso bate-papo. Por mim, eu ficaria aqui conversando mais 2, 3 horas, porque, gente, é muita informação. E como eu disse, nunca veio nenhuma dentista dessa parte também integrativa, que é muito importante. Sim. Porque quando o assunto é saúde, as pessoas se interessam muito em saber. E eu quero você aqui de volta para falar dessa mentoria aí sua mais para frente. Deus quiser, vou trazer novidades. Parabéns, viu? Parabéns por ter aceitado o desafio de estar aqui, ter superado, por toda essa bagagem, essa sua experiência, essa mulher empreendedora maravilhosa. E quem vem aqui ganha presente. Opa! Caneca do Pode Café, com presente. Nossa, aí dos nossos fofa, patrocinadores também. Obrigada, tá? Obrigada. E agora, Ana, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem você quiser que está assistindo a gente. Olha, o que eu posso dizer da minha pessoa, da minha experiência? Seja você. Seja autêntica, busque a sua essência, vive integralmente essa essência com intensidade e tudo flui. Flui a criatividade, flui o amor, mas busque você dentro de você. Isso, para mim, foi fundamental na minha vida, ter um encontro comigo. É isso. Que linda mensagem. Obrigada, Ana. E eu quero agradecer, gente, a Audrey. A Audrey fez a nossa make, você gostou? Amei. A Audrey, gente, já segue lá o QR Code que está aparecendo aqui, que ela também atende a domicílio, ela faz maquiagens sociais também, para palestrantes, para quem quiser, que a mulherada adora maquiagem, estiver precisando, já chama ela lá no QR Code. E eu quero agradecer também a Midas Play. Midas Play é uma agência que grava conteúdos aí para suas redes sociais. Eles estão também com uma novidade, que é a gravação de podcast, tanto no formato da poltrona quanto na mesa. Gente, já segue lá eles, que eu tenho certeza. Você está precisando gravar conteúdo aí para suas redes sociais, vem aqui na Midas, que em 1 hora, gente, o atendimento aqui é maravilhoso. E é isso, eu quero agradecer quem ficou aqui com a gente até agora, quem curtiu, quem deu um like. Eu desejo para vocês ótimos cafés e conexões. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo.